Olá a todos, neste tutorial faremos um exercício de modelagem básica onde nós criaremos uma caneca personalizada a partir de um objeto básico. E essa personalização vocês podem usar o seu próprio nome, o nome de uma pessoa querida, que pode ser um familiar, um amigo, pode usar o nome de uma empresa, de uma logo, qualquer nome que vocês queiram utilizar aí na malha da caneca. Vamos ver como isso é simples e prático. Inicialmente nós vamos ocultar aqui a câmera e a luz, vindo na Outline, clicando no olhinho de Light e no olhinho de câmera. Vamos manter somente o cubo aqui na área. Vamos aproximar. Vamos aplicar o transformador aqui, que é o modificador do tipo Subdivision Surface, usando o atalho Ctrl 3. Se vocês observarem, clicando aqui no ícone de modificador, nós aplicamos o Subdivision. Aqui nas subdivisões, nós vamos manter Render em 3 e Viewport em 3. Vamos aproximar. Enquanto eu não aplicar o modificador, quando entrar no modo Edit Mode, veja que ele vai manter aqui uma superfície em forma cúbica, que é a superfície que nós iremos trabalhar para criar a forma da caneca. Então nós vamos usar aqui um recurso, encostando o cursor do mouse sobre a área cúbica, usando o atalho Ctrl R. A gente aciona a ferramenta Loop Cut, que é o corte em loop. Ela cria essas arestas. Vamos pressionar o botão esquerdo para ativar e vamos arrastar essas arestas para a parte de baixo. A gente deforma a esfera criada aí com o cubo e criamos uma nova forma. Vamos repetir o passo. Ctrl R novamente, botão esquerdo do mouse, vamos arrastá-lo para cima. Veja que agora eu transformei a esfera num objeto cilíndrico. Para melhorar aqui a forma da nossa caneca, nós vamos voltar a atenção aqui para o cabeçalho da 3D View. Aqui temos 3 cubos que representam o trabalho com vértices, arestas e faces. Vamos selecionar o último. Com isso agora eu posso selecionar a face cúbica de cima. Eu vou criar aqui uma face interna com ela, usando o atalho I. Surge uma linha pontilhada, eu vou arrastá-la aqui um pouquinho para o centro. Vou clicar o botão esquerdo, dando uma margem aqui pequena, porém vou criar novamente o mesmo processo, usando o I novamente. E crio uma segunda face interna, porém vou trazer um pouco mais aqui para o centro, pressionar o botão esquerdo, e aqui eu já tenho a segunda face interna criada e ativa. Para poder fazer a deformidade das bordas da caneca, eu vou usar agora a ação do transformador Move. Quando eu seleciono, veja que ele vem para o centro dessa segunda face, eu vou encostar o cursor na seta azul, pressionar o botão esquerdo, arrastá-lo e trazê-lo aqui para baixo. Apenas para vê-lo de uma forma melhor, eu vou fazer a nossa visão frontal, clicando aqui no gizmo, no ponto verde, e vou usar a formatação pelo modo Wireframe. Eu posso arrastar e posso usar o S de escala para alongar um pouco mais aqui a forma como eu verei essa parte interna aqui da deformidade. Voltando à visão sólida, movimentando, eu tenho aqui mais ou menos a forma da caneca para o efeito. Como eu não apliquei ainda o modificador, eu preciso voltar para o Object Mode e vou agora aqui aplicar o Subdivision Surface. Está aqui a forma da nossa caneca, que será a forma externa e a forma interna aplicada mesmo. Eu preciso agora utilizar aquela opção Shade Smooth para suavizar, ter uma visão melhor aqui do processo do nosso objeto caneca. Porém, eu vou entrar com ele agora no modo Edit Mode. O que é que acontece aqui, pessoal? Aquela área delimitadora cúbica, ela sumiu. Por quê? Porque como eu apliquei o modificador, ele já tornou a malha complexa aqui com faces, arestas e vértices. O que nós iremos fazer é olhar o objeto pela frente, clicando no ponto verde. Vamos desativar aqui a visão desse modificador, clicando em Select Box. Vamos aproximar com zoom. E vamos selecionar algumas arestas aqui para fazer a asa da caneca. Então vamos vir na parte superior, com o Shift pressionado, vamos mantê-lo pressionado, clicando o botão esquerdo nessas 4 faces que estão aqui em cima. Identicamente, vamos selecionar as 4 aqui de baixo e vamos usar a tecla F. Veja que eu transformei o grupo de faces de cima e de baixo em 2 faces. Com elas duas selecionadas, eu vou selecionar a primeira de baixo e com Shift vou selecionar de cima e vou usar a tecla I de inserção de face e vou empurrar o mouse aqui para o centro. Eu consigo criar uma face interna entre as 2 faces que eu criei anteriormente. Para alongar pelo eixo X, eu vou utilizar o SX.
eu consigo fazê-lo mais quadradinho aqui no processo. Se eu movimentar o gizmo, vocês vão ver que eu tenho essas faces ainda ativas. Eu vou usar o zoom aqui para diminuir. E essas faces elas estão apontando aqui para essa coordenada Y, tá vendo? Então eu preciso alongar um pouquinho isso. Eu vou ativar o Move, a setinha apareceu e como se trata da coordenada Y, que é a linha verde, eu vou encostar o cursor na seta verde e trazer um pouquinho aqui para frente. Porém, agora eu vou utilizar um recurso de extrusão dessas faces. Eu vou usar o E de Extrude, vou dar o ESC para sair e vou puxar aqui, ó, faces criadas. Nós vamos precisar agora fazer uma conexão da face de cima com a face de baixo. Para isso, o que eu vou fazer, na verdade, vai ser o seguinte. Vou desabilitar aqui o transformador, clicando em Select Box, e vamos ativar a opção de trabalhar com arestas, que é o cubo do meio. Vamos usar o Alt A para desabilitar as seleções anteriores. Vamos aproximar aqui e vamos selecionar com Shift essas duas arestas aqui dessa face de baixo. Vamos movimentar aqui para cima. E essas duas arestas aqui da face de cima. Vamos acionar o nosso modificador e vamos puxar para dar uma inclinação desse jeito. Porém, funcionando agora pelo modo que é o modo de faces, nós vamos selecionar a face de cima e com Shift a face de baixo dessas duas pontas. Usando agora o botão direito, vamos criar uma ponte entre essas faces, usando o recurso Bridge Faces. A ponte foi criada, eu tenho agora como vir aqui em Bridge Edge Loops, usar essa opção de configuração, onde eu tenho o Number of Cuts, eu vou dar um corte apenas. Ele cria esse corte aqui bem no centro, porém eu vou alterá-lo para ele não ficar muito assim, desse jeito como vocês estão vendo. Então eu preciso desativar a seleção com Alt A e vou selecionar aqui a opção de arestas. Com isso eu vou selecionar com o Alt pressionado apenas uma dessas arestas que estão aqui nesse corte do meio. Ela cria o loop, eu vou encostar o cursor na seta verde e vou trazer um pouco mais para cá. Vamos olhar a visão aqui do nosso objeto e vamos ativar a opção de vermos o objeto pelo modo raio-x, que é o Show X-Ray, clicando aqui em cima. Vamos aproveitar para selecionar a opção de faces e vamos selecionar com a tecla B, abrindo a ferramenta retangular, somente essas faces pertinentes aqui à asa. Vamos aplicar nela modificadores. Esse modificador vai ser o Subdivision Surface. Vamos utilizar o Render em 3 e o Viewport em 3, como nós fizemos lá com o outro lado. Voltando à nossa visão ao padrão normal e voltando ao Object Mode, vamos aplicar o modificador. Temos aqui a nossa caneca já pronta com a sua formação feita com um processo através de um cubo. Aqui na Outline, o cubo ainda estará com um nome, porém nós já transformamos esse cubo nesse objeto que nós estamos vendo. Então vamos alterar esse nome aqui, clicando duas vezes, em vez de cubo, nós vamos deixá-lo aqui como caneca. Vamos agora fazer o nosso processo para criarmos o texto que irá personalizar e estilizar a nossa caneca. Para isso nós vamos ocultar a caneca, vamos adicionar na área de trabalho com Shift A, um objeto text. O texto foi adicionado, vamos movimentá-lo aqui pelo gizmo, vamos rotacioná-lo pelo eixo X, usando RX90, vamos dar o Enter, e aqui a gente pode editar com o nome que vocês quiserem, pode ser o seu, de um familiar, de um amigo, de uma empresa, de uma logo, etc. Então vamos vir aqui, Edit Mode, vamos usar o teclado, que é aquela borrachinha aí que nós apagamos pelo teclado, vamos digitar um texto qualquer. Eu vou usar a palavra Blender, vou dar um zoom aqui, tá? E nas configurações de texto, voltando ao modo Object Mode, o que eu vou fazer apenas é procurar uma guia chamada Parágrafo. Aqui onde eu tenho a opção Alinhamento, eu vou utilizar a opção Horizontal em Center. Vamos então utilizar o transformador para trazer essa forma de texto aqui para frente um pouco
e vamos trazer de volta o nosso objeto caneca, clicando no olhinho dele. Porém, o objeto está virado aqui de uma forma, a sua asa está em direção ao texto, não é isso que eu preciso. Então eu vou selecionar a caneca, vou digitar RZ90 e faço essa movimentação e vamos olhar esse objeto pela vista de frente. Está aí o nosso texto na frente, eu vou diminuir um pouco, utilizando a tecla S, para que ele tome o corpo aqui da caneca. Vou posicioná-lo nesse ponto aqui, para criarmos o efeito de personalização. Com ele selecionado, nós vamos usar a seleção da caneca de fundo e vamos entrar no modo Edit Mode. Notem que na caneca somente a asa está selecionada, então para selecionar o resto, nós vamos usar a tecla A. Temos agora aqui o texto e a caneca de fundo totalmente selecionada. Com isso, nós vamos usar o recurso, clicando em Mesh, que é o recurso chamado Knife Project, que é o corte de projeção. Selecionando, se nós movimentarmos agora aqui o gizmo, vocês vão ver que eu crio a projeção desse texto no corpo da caneca. Eu posso retornar agora para o Object Mode. O texto aqui da frente não vai me valer para mais nada, eu vou selecioná-lo, usar a tecla X, Delete, e vou selecionar a caneca, entrando com ela no modo Edit Mode. Veja que o texto está selecionado. Eu vou aproveitar agora, aproximando, usar o recurso de Extrude, usando a ferramenta ESC. A ferramenta está ativa. O que eu vou fazer agora é encostar o cursor na setinha verde do transformador e trazer um pouquinho aqui para frente. Ele cria um relevo aqui na malha do objeto. Porém, esse relevo, pessoal, ele está com somente a sua parte frontal selecionada. Para eu aplicar uma cor aqui que dê uma condição legal, esta extensão aqui ela pode ser feita da seguinte forma, ainda com as faces selecionadas de frente, eu vou vir aqui na opção Select. Veja que eu tenho aqui uma configuração chamada Select More /Less. Eu vou selecionar o More, veja que eu estendo um pouquinho mais. E aqui eu posso, nesse caso aqui, aplicar um material para o objeto. Se eu vier aqui no ícone material, veja que o corpo do material em si, ele já traz uma cor branca para todo o objeto. Para eu criar uma nova cor, eu vou clicar aqui em New. E para eu poder funcionar com essa nova cor apenas nessa extensão que está aqui, eu vou ter que escolher o que é que eu quero. Então eu posso vir aqui em Base Color, que é o material inicial, e definir que eu quero uma cor abóbora para esse texto aí que eu criei, que está selecionado. Então, para eu aplicar essa cor justamente nessa área aqui ativa, eu vou clicar em Assign. Para eu enxergar a cor, é necessário que eu entre no modo renderizado, tá? Aqui eu preciso ativar novamente a luz e a câmera, e veja que eu já tenho um texto aqui amarelo aparecendo. Se eu quiser dar uma cor azulada à caneca, já que o material dela por um todo é branco, eu posso voltar aqui para o modo Object Mode, e com o material branco aqui ativo, eu posso simplesmente mudar esse base color dela para um azul clarinho. Como é um material que é um material do tipo Principal, eu tenho como alterar algumas funções aqui, a exemplo do Roughness, para dar um brilho na caneca, ou metalizar, se eu quiser, eu posso usar qualquer condição aqui. Eu posso utilizar no objeto por um todo mais um modificador, clicando no modificador chamado Edge Split. Veja que eu dou uma ênfase melhor aqui à personalização da caneca junto ao nosso objeto aqui. Até o próximo tutorial.